Eu tenho uma mensagem aqui, gente, eu vou ler ela aqui, viu? Busque a luz interior. Quando o desânimo, a tristeza, pensamentos desalinhados, qualquer sentimento de baixa vibração contrária ao poder superior, desamor à própria vida, sentindo que todas as portas estão fechadas, não desista. Busque no fundo do seu interior uma luz que está sendo assombreada. Comece a orar. Busque a sua fé no poder superior. Pense firmemente em nosso Mestre Jesus. Vai firmando o seu pensamento. Pense que está adentrando no seu interior uma luz muito forte que vai tomando conta de todo o seu ser. No início, pode até sentir interferência desses pensamentos desajustados. Vai respirando profundamente e expirando. Através da fé, vai buscando se fortalecer, orando cada vez mais profundamente seus pensamentos em coisas boas. Lembre que não estamos aqui por acaso. Nossa passagem corpórea aqui é temporária. Somos espíritos em uso de uma vestimenta corpórea, passageira, matéria perecível, que deixaremos aqui ao voltarmos para casa, no plano espiritual. Comece, através da sua fé, a amar-se com todo o fervor, lembrando que és centelha de Deus, sua criação, que nos criou com muito amor. Deus onipotente, força universal, Deus onisciente, sabe de tudo e em tudo está. Deus onipotente está presente em tudo. Portanto, nunca devemos esquecer que jamais estaremos a sós. Nosso bondoso e misericordioso Deus nos deu livre escolha para trilhar os nossos caminhos. Se estamos passando por alguns conflitos, sofrimento, Ele está nos lapidando com amor. Lembremos que o que colhemos hoje são os plantios de outrora. Vamos, com amor, procurar implantar uma luz em nosso interior através da fé cristã. Fazermos caridade, muito amor, perdão, paciência, afabilidade, doçura, seguindo todos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, para conosco, para com nós mesmos e nossos irmãos. Só assim nosso fardo pode ser aliviado, o peso. Não estamos sofrendo por acaso. Vamos procurar plantar boas sementes hoje, para que o amanhã não nos surpreenda com nossa colheita. Pense bem antes de prejudicar a si mesmo ou seu irmão. Quando alguém nos fazer qualquer mal, vamos orar para ele. Pode ser que esteja angustiado com seus débitos ou, sem saber, tem ódio, talvez por algo de muito ruim que fizemos contra ele em outrora. Lembremos que o mal que é mal para nós é o que fazemos contra nosso irmão. O que o outro nos fazem é problema dele, disse Jesus. Perdoai, Senhor, não sabem o que fazem. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos colocar os nossos pensamentos no Divino Mestre Jesus, Deus, nosso Criador, Mestre Jesus, e seus benfeitores espirituais. Envolve a todos nós nesse instante de estudo, na luz de vosso amor, pacifica nossas mentes e nossos corações, iluminando a todos. Dai-nos sabedoria para seguirmos em vossa direção. Que os espíritos de luz guiem nosso passo pela vastidão cósmica nesse momento de busca e esperança. Invocamos as vossas presenças sagrada e pacificadora e abrimos nossos corações para acolher um manancial de sabedoria e amor que flui de vossa essência pura. Preparai nossos espíritos para receber, através dos estudos, preciosas lições que nos fortalecem e enriquecem em nosso percurso eterno.
que a luz que emana de vossa sublime presença ilumine nossos caminhos, para que possamos nunca desistir do bem e com muito amor continuar servindo e aprendendo, não importa quão árduo seja o caminho, mas com o vosso amor e vossa luz venceremos com louvor. Mestre Jesus, abençoa nossa irmã Ana Lívia, ao nos transmitir os seus ensinamentos, que sejam como raios de luz para todos os encarnados e os desencarnados. Que assim seja, Pai Celestial. Pronto, meu anjo, pode fazer. Agora é com você. Pois não. Então, Geraldo, boa noite. Boa noite a todos. eu gostaria de saber se eu posso, então, iniciar apresentando o tema da noite. É isso, dona Darcy? Sim. Pronto. Aí agora é com você. Você vai ter 45 minutos, mais ou menos, para você, Sim. até às 8h45 por aí. Sim. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, que é sempre muito especial, dentre muitos motivos, por essa sala virtual, nessa atmosfera, pertencer a Chico Xavier. Acredito eu firmemente que o pensamento dele sempre pode estar conosco todas as vezes que nós reportamos a nossa palavra, o nosso sentimento a ele. Então, eu agradeço muito poder fazer parte desta sala, neste momento, com corações aqui muito queridos, muito generosos, e eu estou vendo a presença muito especial de um grande amigo, que é Adson. Ele está, com certeza, me escutando, e nós somos amigos, assim, praticamente de infância, porém eu sou bem mais velha que ele, eu devo confessar. Então, é com muita alegria que nós vamos conversar hoje sobre o tema o espírito de verdade. Para esse tema, nós selecionamos alguns livros bibliográficos com referências de bibliografia de eminentes pensadores, ou seja, filósofos da humanidade. Na verdade, nós pessoalmente acreditamos que os espíritos são os grandes pensadores, melhor dizendo, os grandes pedagogos da humanidade. Dentre esses eminentes, valorosos e nobilíssimos pensadores, eu gostaria de destacar o nome do espírito Emmanuel, que através da obra O Consolador pôde trazer para nós muitas reflexões sobre temáticas que estão na centralidade da nossa atualidade, dos nossos dias. Como também nós aproveitamos essa oportunidade para ouvir outros palestrantes espíritas, estudiosos do espiritismo, a exemplo de Haroldo Lima, que nos trouxe também muitas meditações acerca do espírito de verdade. E, principalmente, nós adotamos a obra fundamental, estruturante do espiritismo dentro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, em que nós temos a mensagem que eu diria transcendente do espírito de verdade. Então, eu devo iniciar citando o Velho Testamento, exatamente porque no Velho Testamento nós temos a oportunidade de meditar acerca dos pensamentos que regeram a humanidade desde o início, desde o princípio. Ressaltando que, quando falamos início ou princípio, não significa exatamente começo, mas significa uma referência, significa uma realidade, significa que adotamos o Velho Testamento como um pensamento de verdade. Pois bem, assim sendo, eu gostaria de fazer referência aos versículos 15
a 26, em que João fala a respeito do Consolador, em que um apóstolo, que não é João, porque João é do Novo Testamento, mas que um profeta, melhor dizendo, fala a respeito de um Consolador prometido. Então, já através do Velho Testamento, que é um grande livro para a humanidade, um livro de sabedoria, portanto, um livro de proximidade com a ideia, com a concepção do que está além da matéria, do que é, na realidade, o espírito, já traz a ideia do Consolador prometido. Então, essa ideia paira também no Velho Testamento. Desde o Velho Testamento é que temos notícias, ainda digamos assim, embrionárias, de que um dia chegará o Consolador prometido. Evidentemente que não é nessa expressão que nós concebemos na atualidade. Ou seja, na atualidade, Kardec, Consolador prometido. Essa expressão veio com uma outra nomenclatura e ela estava escrita inicialmente no grego. Kardec, através dos seus instrumentais ou dos seus instrumentos metodológicos de pesquisa, já teria intuído que toda a codificação pertenceu e pertence ao Verbo, que é Jesus. Então, Kardec já intuía que esse Consolador prometido era exatamente, ele ia se manifestar através da doutrina espírita. E começava, portanto, com Kardec, uma maior aproximação do que poderíamos considerar, do que, embora não pudéssemos e não possamos ainda raciocinar do que seja verdadeiramente esse Consolador prometido, nós podemos inteligir este Consolador prometido. Então, Kardec anuncia o Consolador prometido em sua obra. Porém, este Consolador já era anunciado, já era trazido pelo Velho Testamento. A doutrina dos Espíritos, portanto, é o Consolador prometido. O Espírito de verdade é o Consolador prometido, que teve o seu prenúncio no Velho Testamento. Porém, no Velho Testamento, e essa digressão, meus amigos, é muito importante para compreendermos de forma mais próxima de uma racionalidade a concepção, a formação dessa identidade do Consolador prometido. Por isso essa digressão é importante. Nós fazemos através da leitura do Velho Testamento. No Velho Testamento, o Consolador prometido era denominado de Paracleto. Paracleto é uma expressão em grego e possui um significado. Numa transliteração, significa estar ao lado. Então, o Consolador prometido, dentro da expressão de Kardec, já era anunciado no Velho Testamento, como sendo o Paracleto, que é uma expressão em grego que significa textualmente, dentro da sua transliteração, dentro da sua semântica, estar ao lado. Ora, estar ao lado é uma expressão que podemos retirar alguns conceitos. Para nós, esses conceitos que nós vamos retirar a partir de agora é muito valoroso. Eu diria mesmo, são conceitos em que nós podemos conceber verdadeiras arquiteturas espirituais, verdadeiros refúgios espirituais para a humanidade. Eu lembro bem que na introdução do livro Nosso Lar, o Espírito Emmanuel teve a oportunidade de redigir o prefácio, em que ele diz clara e manifestamente, textualmente, que os homens, a humanidade, precisa de espiritualismo
precisa de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, isso quer dizer a espiritualidade em dois sentidos, quais sejam a proposta de reforma íntima e, digamos assim, uma certa proximidade com os espíritos superiores, com os espíritos de escola. Então, portanto, podemos ler Paracleto como sendo estar ao lado de, dentro de alguns ideários, quais sejam. O Paracleto tem o sentido de esclarecimento, tem o sentido talvez moderno, se é que podemos utilizar essa expressão, de iluminação, não necessariamente iluminismo, mas uma iluminação, um esclarecimento. Tem um sentido também de defesa e tem um sentido de consolador. Então, já aí, nessa expressão do Paracleto, estar ao lado de, podemos retirar, podemos inferir três grandes conceitos para a humanidade. Verdadeiros abrigos espirituais, verdadeiros refúgios e arquiteturas sublimes para que a humanidade possa realizar a sua reforma íntima, a fim de que ela ingresse decididamente no mundo de regeneração e possa ascender para os mundos felizes. O primeiro conceito é que o Paracleto esclarece. Evidentemente, o nosso Consolador prometido, ou a doutrina dos Espíritos, é uma doutrina em que nós podemos, a todo momento, analisar criticamente através de um juízo, através de um discernimento, através, portanto, de uma reflexão orientada por critérios de princípio de objetividade. Todas as mensagens dos Espíritos, independente do nome que essas mensagens carreguem, independente da sua autoria espiritual, tem de ser analisada, tem de ser verificada e analisada criticamente. Portanto, a doutrina dos Espíritos nos utiliza a empregar a razão, a empregar a racionalidade, a empregar o juízo, a empregar o discernimento a todo um instante. E, portanto, é evidente que ela intensifica os nossos neurotransmissores, sensibilizando-os para sermos receptores dos eflúvios, dos pensamentos de maior magnitude, de maior densidade, de maior dimensão, que são os pensamentos dos espíritos puros, dos espíritos que têm, que conservam o seu coração em regime de fraternidade, que, portanto, sublimam os pensamentos e o coração eles têm aureolado de bênçãos. Assim sendo, o Espiritismo é esclarecedor, porque é o Consolador prometido, mas também nos defende. Observe como o Espiritismo, a doutrina dos espíritos bondosos, dos espíritos puros, ela é uma defesa para nós. A todo momento em que um pensamento intrusivo, digamos assim, não é? Usando aqui com a permissão uma linguagem da psicologia, que eu chamaria de um pensamento outro, de uma inteligência, portanto, flutuante, nos, digamos assim, nos convoca, nós podemos usar a razão para acolher esse pensamento ou refutar, ou rechaçar essa ideia. Então, o Espiritismo é uma ciência que esclarece, portanto, não propriamente a origem deste pensamento, mas, sobretudo, se trata de um pensamento que possa gerar para nós ideias, ações, comportamentos, atitudes e palavras valorosas, ou se essas ideias são perturbadoras e, portanto, nós atraímos uma certa importunação espiritual no que concerne aos processos
obsessivos que na humanidade atual nós sabemos, por notícia dos espíritos, constitui uma verdadeira pandemia moral. Assim sendo, o espiritismo também é consolador. Quantas vezes, em quantos momentos, em nossa rotina, em nossas funções, nós nos consolamos através das mensagens que são verdadeiras flores de bondade dos espíritos. Joana de Ângeles, em uma das suas passagens, nas suas escritas valorosas, fala: ouça-me com os seus olhos. Então, nós podemos ouvir os espíritos através dos nossos olhos, exatamente fazendo a leitura. E como aquela leitura tem a força, tem o condão de nos acalmar, de nos esclarecer, de nos conscientizar que a nossa passagem na Terra é, sobretudo, transitória. Nesse particular, não há, digamos assim, filosofia mais alta, mais transcendente, mais sublime, dentro da razão, dentro de uma fé nitidamente raciocinada, penso eu, que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo nos explica o fenômeno da morte, por exemplo. A morte é tão somente na expressão dos espíritos bondosos, e eu queria destacar aqui a reflexão do espírito Filomeno de Miranda. Ele diz em Reencontro com a Vida, nesta obra, que a morte é apenas e tão somente uma mudança de vibração. Então, se morre tal como se viveu. E é quando o espírito está vestido do seu caráter moral. Então, a morte, a par, ao lado de ser um fenômeno nitidamente biológico, é sobretudo, e ao meu sentir, porque acompanho a ideia de Miranda, é um fenômeno nitidamente moral. É um fenômeno, portanto, digamos assim, dentro de uma moralidade, é um fenômeno que nós podemos identificar como sendo esclarecedor e confrontador para a própria consciência. É, portanto, uma manifestação plena da consciência do espírito. Nessa perspectiva, então, o Velho Testamento coloca que o Paracleto, o Consolador prometido, tal como nós chamamos hoje, ele é constituído de estrelas, que no Velho Testamento recebe o nome ou a seguinte expressão de exército de estrelas. Então, essa pleiade de espíritos superiores, que se compreende como consolador, que se compreende como espírito de verdade, é, na sua identidade, um exército de estrelas, de espíritos puros, de espíritos perfeitos, de espíritos, portanto, que não têm mais que reencarnar, que não têm mais que se depurar, que não precisam, portanto, se reabilitar diante da lei, porque já fizeram, tal como nós agora mesmo, o caminho, já fizeram, portanto, uma estrada de valores, de experiências profundas, tanto na dor quanto no amor. E, portanto, já alcançaram o mais alto grau de perfeição permitido à humanidade. Uma perfeição que, evidentemente, nós a identificamos como sendo relativa. Então, os justos, aqueles profetas, Moisés, Jeremias, Isaías, são os grandes sábios da humanidade. Nesse sentido, nós podemos também identificar, a partir de Kardec, que é o apóstolo da nova era. Segundo Miranda, Kardec
é o apóstolo da nova era. E o espírito São Luís, mentor imediato de Kardec durante a codificação, é o apóstolo da nova era no mundo espiritual. Esse intercâmbio permitiu, primeiro, planificar a codificação espírita. E a sua primeira ramificação é a revista espírita. Eu confesso que sou uma leitora assídua, séria e leio frequentemente a revista espírita. São muitos volumes desde 1858. E nós temos um verdadeiro laboratório do mundo espiritual que permitiu Kardec sondar a realidade do espiritismo na Terra. Eu acredito mesmo que, em certa medida, os espíritos, naquela ocasião, já mostraram a Kardec como seria o espiritismo, como ele se desenvolveria e progrediria em nosso planeta até chegarmos ao mundo de regeneração. Todos sabem aqui que a casa de Kardec, que Kardec tinha uma assessoria espiritual muito distinta. E, portanto, Kardec também foi um druida e já tinha refinamento da sua capacidade mediúnica, que ele conservava muito de forma reservada, exatamente para não atingir a objetividade científica, porque ele, afinal de contas, veio não para codificar, mas para decodificar a mensagem do alto. Então, eu tenho a impressão, não confirmada, mas é uma impressão muito pessoal, que Kardec vislumbrou o futuro do espiritismo. E eu poderia mesmo dizer que ele viu o futuro como raros podem ver, tendo-se em vista as suas companhias espirituais, as multidões de espíritos que o acompanhavam, como também esse exército de estrelas que eram os espíritos puros. Então, São Luís, evidentemente, já o orientava e já o advertia quanto aos percalços e às dificuldades do espiritismo no século XX, no século XXI, e quando fizermos a transição para o mundo de regeneração. Assim sendo, esse Paracleto nos exorta, portanto, para que fiquemos na companhia do Consolador. E é interessante, eu trouxe para mostrá-los aqui este livro, O Consolador, de Emmanuel, da escrita de Chico Xavier, mas do pensamento florescente de Emmanuel, em que ele muitas vezes esclarece muitas passagens do Velho Testamento. E eu anotei uma porque entendi que essa passagem é singular. Que é o Pai, que é o Verbo e que é o Espírito Santo. Emmanuel diz, o Pai é Deus, o Verbo é Jesus e o Espírito Santo é essa legião de espíritos puros. É esse exército, portanto, de estrelas que nos esclarecem, que dignificam as nossas vidas. Penso eu, como seria a humanidade na atualidade em que vivemos, se nós não pudéssemos usufruir das benesses, dos valores, se nós não pudéssemos pura e simplesmente nos mantermos em conexão, nós nos mantermos em uma identidade emocional com esses espíritos puros. A sobrevivência do homem e a vivência de muitos homens nesse planeta digamos assim, justificada, viabilizada, possibilitada, porque nós podemos muitas vezes usufruir desses recursos espirituais oriundos dos planetas felizes. Senão,
a vida na Terra seria, penso eu, impossível. Nós temos notícia que mais de uma vez Jesus veio à Terra exatamente para impedir as guerras que poderiam nos destruir. Há uma notícia vindo de um palestrante espírita que dá conta que Jesus, no século XX, veio muito mais próximo à Terra para impedir, portanto, que os homens a destruíssem. E que, por exemplo, a corrida à Lua na década de 50, na década de 60, era exatamente uma forma de impedir a guerra nuclear. Então, digamos assim, essas notícias são dadas pelos espíritos. O espiritismo, portanto, é uma ciência que nós podemos identificar também como sendo uma ciência que podemos nos atualizar a todo momento, através dos espíritos superiores. E para tanto, e para essa finalidade, eu gostaria aqui de ressaltar a mediunidade como sendo um instrumento, como sendo uma faculdade, como sendo uma faculdade que nos permite acima da razão. A mediunidade é uma faculdade, eu ouso dizer, que está acima da razão. Não propriamente numa hierarquia, mas ela tem um sentido que me parece mais complexo que a racionalidade. Porque ela permite um intercâmbio entre duas margens que a racionalidade por si só não é, digamos assim, não é por si só factível de conseguir. Com a mediunidade, eu tenho a força de uma inteligência para além da minha. É isso que eu quero dizer. Eu tenho, portanto, a proximidade de uma outra inteligência, que é a inteligência flutuante. A racionalidade é uma faculdade pessoal, ao passo que a mediunidade, ela é infinita, ela é múltipla, ela escapa a qualquer possibilidade de controle, a qualquer, eu diria mesmo, limite. Nesse sentido é que nós devemos, enquanto espíritas que somos, zelar para que as casas e os centros espíritas preservem o médium, a sua capacidade de poder conectar com os espíritos. Como conceber uma casa espírita sem sessão mediúnica? Eu diria que é impossível. Uma casa espírita que, segundo Kardec, promoverá, porque é um núcleo para a reforma social da humanidade, da sociedade. Então, o médium deve ser preservado, deve ser orientado, deve ser assistido, exatamente porque é ele que tem e possui, como todos nós somos, essa antena para transmitir a mensagem dos espíritos e a continuidade dessa mensagem dos espíritos bondosos e dos espíritos que estão em perturbação também, qual nós mesmos. Os espíritos infelizes, qual nós mesmos, com dificuldade, muitas vezes em suas mensagens e em suas manifestações, transmitem muita verdade para nós. Graves advertências em nossos caminhos. Portanto, penso eu que foi através da mediunidade de um companheiro do espiritismo que nós podemos chegar ao estudo. Então, é um instrumento de pesquisa muito sublime, muito superior até mesmo à racionalidade. E eu vou permitir aqui, antes de nós fazermos as nossas reflexões, a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde há a notícia aqui do Espírito de verdade. O Espírito do Senhor, que são as virtudes dos céus, ou seja, os espíritos sublimes, como um imenso exército
que se movimenta desde que ele recebeu o comando. Espalham-se sobre toda a superfície da terra. Nós só temos essa natureza na terra por causa de Jesus. Nós só temos essa água onde nós podemos retirar fluidos e alimentos. E essa natureza tão sublime como nós temos, tão boa e benéfica para a nossa saúde mental e física, por causa de Jesus. Observem os outros planetas do sistema. Observem o universo. Veja como a Terra, nesse sentido, é distinta. Não para o nosso orgulho, mas para o nosso agradecimento e compromisso que nós temos em agradecer ao Mestre por tanta bondade. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Somos cegos ainda, mas os nossos olhos estão paulatinamente se abrindo. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É essa mensagem de Jesus, é essa mensagem do Espírito de verdade. As grandes vozes do céu ressoam como um som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem chamamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Kardec coloca aqui como sendo o objetivo do espiritismo. Então, esse é o espírito de verdade. E nós podemos entrar, finalmente, em contato com essa pleiade de espíritos através da faculdade mediúnica, dirigindo o nosso pensamento a eles. Quando um espírito nobre toma qualquer homem nessa humanidade num sentimento de afeição, essas entidades operam verdadeiros milagres morais. Outro dia, eu, pela manhã, muito cedo, ouvi um espírito dizer assim: Ana, teve um espírito que orou muito por você. Minha mãe já desencarnou e eu imediatamente identifiquei, pode ser minha mãe. Aí o espírito disse não. Ela também orou. Mas teve um outro espírito que orou muito por você. Eu acredito nisso, porque eu entendo que eu não estava pensando nisso. Então, este pensamento que eu captei era de uma entidade que queria que, na verdade, eu pudesse observar que tem um espírito que se vincula a mim através de uma afinidade espiritual, de uma linhagem do passado e que se preocupa comigo. Não essa preocupação que nós temos, porque a preocupação da humanidade é angustiante. Nós, quando sofremos, o nosso sofrimento é de angústia, mas os espíritos nobres, não. Eles não têm esse sofrimento de que angustia. Mas esse espírito orou por mim e essa oração, portanto, pôde me afetar e me modificar em muitas decisões que eu adotei, que eu tomei em minha vida. Então, nessa noite muito especial, eu gostaria de agradecer imensamente a Allan Kardec. Eu gostaria muitíssimo de agradecer a Allan Kardec por ter se prontificado em ser um homem sério, nobre, valoroso, reservado, moralmente superior
e ter se dedicado ao espiritismo na Terra, como embaixador, verdadeiro embaixador dos espíritos na Terra, ele pôde decodificar uma outra linguagem, que é a linguagem universal desses grandes pedagogos da humanidade. Muito obrigada. Parabéns, Ana. Excelente explanação. Deus que te abençoe. Muito bom mesmo. Um aprendizado que não tenho nem palavra para dizer a grandiosidade. Deus que lhe ilumina e ilumina a todos. Léo, você quer falar alguma coisa, Léo? Pode levantar a mão. Boa noite, querida, a todos. Boa noite, Ana. Uma dúvida, querida, uma dúvida assim besta minha. Jesus teve outros planos assim antes da Terra para poder trabalhar assim, planetas iguais à Terra? Ou só foi a Terra o primeiro, o único, ou teve outros planetas? Bom, pelo que nós temos notícia, né, da revista Espírita, e também da codificação e dos livros, não, a Terra não é o único, a única filha de Jesus. Eu acredito firmemente que Jesus, enquanto Espírito puro, promoveu muitas reformas em muitos orbes, em muitos planetas, com seu exemplo de modelo e guia, não só desta humanidade, mas acredito eu, de muitas experiências que Jesus pode ter tido em outros planetas, promovendo a regeneração de muitas humanidades. Obrigada, Ana, eu quero agradecer a você por essa palestra maravilhosa. Realmente valeu a pena assistir, porque foi um aprendizado muito bom. E assim, você foi muito esclarecida nas suas convicções, viu? E o que eu tenho que dizer é isso, gratidão, viu? Obrigada, Vilma. Por nada, meu amor. Mais alguém que quer fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Alberto. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Ana, grato, minha amiga, pela reflexão. Eu gostei muito do final, quando você ressalta, né, Kardec, que foi uma figura, como você descreveu, descreveu de uma forma bem real mesmo, né? E a gente às vezes não sabe valorizar esse gênio, porque ele foi um pedagogo e ele conseguiu, né, como você falou, trazer uma pedagogia do plano espiritual para a Terra. E a gente ainda tem que entender muito o pensamento de Kardec, né? E nós espíritas, às vezes, a gente nem valoriza, né, como deve ser valorizado esse gênio para a humanidade, porque ele traz algo que é consolador, né? Porque além do que o Espiritismo trata, né, dos seus princípios básicos, tem esse, que é a comunicabilidade. E nós, seres humanos, a gente percebe o quanto nós ainda estamos atrasados, né, nesse contato com o plano espiritual. Embora a gente saiba que estamos sofrendo as influências de acordo com o nosso nível de sintonia, né? Às vezes nós estamos sintonizados com o espírito do mesmo nível, né, psíquico, emocional, mas eu acredito muito naquela mensagem que tem nos evangelhos, né, que nós só vamos evoluir quando a gente entrar com esse contato com a humanidade superior, né, com os espíritos, porque eles vão trazer para a gente essa ideia da imortalidade. E como é que você vê, minha amiga, essa questão da comunicabilidade? Por que essa resistência, né, da gente temer, né, se comunicar de vários níveis? Tem várias maneiras da gente
se comunicar, né, com a espiritualidade. Por que essa resistência nossa? Bom, sobre isso eu tenho algo a dizer. É uma inferência. Eu não vi isso escrito na literatura espírita. Mas é claro, como eu raciocino, digamos assim, faço inferências, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acredito firmemente que as religiões, de uma forma geral, vão conhecer no sentido de autorizar o princípio da comunicabilidade, porque as religiões, de um modo geral, aceitam a imortalidade, mas não a comunicabilidade. Nós tivemos, através da Igreja Católica, a encíclica Rerum Novarum, no século XIX para o século XX. Não tardará. E teremos, nós não estaremos aqui para ver. Certamente estaremos no mundo espiritual, acredito eu. Mas eu ouso dizer, é uma inferência a partir de meditações e estudos que eu faço, que a Igreja reconhecerá o princípio da comunicabilidade numa outra encíclica, quando tivermos, digamos assim, daqui a... Eu não vou arriscar porque eu não sou profeta, eu sou apenas uma pessoa que gosta de estudar, eu sou apenas uma estudiosa do Espiritismo. Mas imaginemos daqui a 50, 60 anos ou 100 anos. Acredito eu que todas as religiões, porque o Espiritismo, ele dialoga com todas as religiões. Os princípios do Espiritismo. Então, o mais palpitante, acredito eu e penso eu, para nós aqui na Terra, por causa da mediunidade, é a comunicabilidade. E assim como nós tivemos a encíclica Rerum Novarum, dia virá, e que teremos por parte, especialmente, estou me dirigindo à Igreja Católica, uma encíclica sobre o princípio da comunicabilidade dos espíritos. Inclusive, Ana? Sim, Alberto, sem a comunicabilidade, nós não vamos sobreviver. Nós temos a questão ambiental, que é uma questão, digamos assim, sensorial para o planeta. Mas para a humanidade, ao lado da questão ambiental, só podemos sobreviver se franquearmos a comunicabilidade dos espíritos, na minha percepção. Obrigada, Alberto. Ô, Ana, eu queria te fazer uma pergunta, talvez uma confirmação, talvez você tenha visto nas revistas espírita, São Luís, hoje, é o governador, é o Cristo do planeta Júpiter? São Luís era muito vinculado ao planeta Júpiter, que dentro do sistema solar havia notícia, dentro desse sistema solar, havia notícia que era o planeta mais, digamos assim, evoluído do sistema solar. Ele tinha muita ligação com Júpiter. Me parece mesmo que ele tinha essa ligação, não é uma ligação, digamos assim, com o espaço Júpiter. É uma ligação de afinidade com espíritos, e aí eu estou fazendo uma outra inferência. Eu não vi isso na literatura. Mas, eu repito, eu gosto de pensar e gosto de inferir com alguma margem de segurança. Eu não estou dizendo que eu li isso, mas eu estou dizendo que a partir da minha leitura, eu tenho a capacidade de considerar, né, de ter outras perspectivas de pensamento. Então, eu fiz a seguinte consideração. Ora, por que São Luís, que já encarnou na Terra, porque São Luís foi um rei francês, muito bondoso, ele doava, inclusive, do seu reinado, os seus próprios objetos pessoais para os pobres. Por que São Luís tinha essa ligação muito distinta com Júpiter? Alguém poderia suscitar. Não, essa ligação é devido a que Júpiter é um planeta, digamos assim, muito evoluído, muito elevado de que qualquer outro do sistema solar. É certo. Mas, geralmente, a ligação dos espíritos, penso eu, não se dá por isso.
A ligação dos espíritos se dá por vibração. E eu vou avançar por afinidades morais, especialmente morais. Então, eu tenho para mim que São Luís tinha, eu vou colocar essa palavra entre aspas, se eu estivesse falando numa convenção da Terra, parentes, amizades, não é assim? Nós não gostamos de estar perto das nossas amizades? Acredito eu que os espíritos, em dado sentido, também. Afinal, eles têm a humanidade, não nossa, igual a nossa, mas muito próxima aos espíritos felizes. E São Luís tinha, ao meu sentir, muitas afinidades morais com esse planeta. E vou inferir algo que não está escrito na revista, mas que eu gostaria de trazê-los aqui como fonte de meditação e de conjectura. Eu estou conjecturando. No Espiritismo também nós podemos fazer isso. A ciência da Terra vive de hipótese. E eu estou levantando uma aqui. O que é a hipótese? É uma suposição plausível. Ao meu sentir, Kardec também criou essa afinidade. Se já não tinha, criou essa afinidade com Júpiter. Porque ele avança muito nos estudos sobre Júpiter, querendo saber como viviam os espíritos em Júpiter. Um desses espíritos foi Mozart. Inclusive, eu tenho a revista Espírita e tem na revista a casa de Mozart em Júpiter, desenhada por um médium que não tinha nenhuma expertise. Adson está aí, e ele pode, porque é arquiteto, pode dizer melhor que ninguém. Esse médium não tinha nenhuma expertise em desenho, nenhuma. Mas ele, por causa da influência do espírito, desenhou a casa de Mozart em Júpiter, que é algo mais lindo que eu já vi de arquitetura, porque toda a casa ela é apresentada dentro de instrumentos musicais. Então, é algo assim impensável para essa humanidade. Portanto, eu tenho a minha impressão, e essa é apenas uma impressão, de que quando Kardec desencarna, para onde São Luís vai levar Kardec? Para Júpiter. Alguém poderia dizer assim, mas ele não tinha, digamos assim, mas o perispírito dele, as moléculas se modificam de acordo com o mundo que o espírito vai. E Kardec já era um homem muito espiritualizado da Terra. Nós não vamos imediatamente para Júpiter, né? Eu fico com medo de cair em Marte. Mas, enfim, que é o menos evoluído que nós temos. Mas Kardec poderia ir levado por São Luís, conduzido por São Luís. Então, eu fiz essa inferência, mas não tem escrito isso na literatura. Eu estou aqui com conjecturas. Eu gosto de conjecturar e de inferir e de considerar. Se eu estiver errada, não há problema. Eu vou refazer meu raciocínio através da orientação maior. Mas eu posso também estar num caminho para isso. A gente estuda espiritismo assim. Também conjecturando, imaginando, observando, alinhando as ideias. É isso. Obrigada, Ana. Deus te abençoe. Excelente explicação. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu queria fazer mais uma pergunta para... deixa primeiro disse, faça a sua, minha amiga, depois eu faço. Não, eu coloquei assim, aqui... o meu não é nenhuma pergunta, isso como estamos falando de planeta, eu vi que amanhã, dia 21 de janeiro, 4 planetas vão estarem perto. Entre eles, Júpiter. Eu achei bem interessante, porque eu estou estudando assim os planetas, né? Assim, eu gosto muito de estudar planetas. E eu vi que em Júpiter, ele é não sei quantas vezes maior do que a Terra. E ele tem, eu achei uma coisa bem interessante, Júpiter tem 9 luas. Imagina, gente, aqui na Terra nós temos uma Lua e Júpiter. Imagina a extensão disso, né, desse planeta. Eu tenho estudado, sim,
planetas que eu gosto muito, né? Tenho assim, me fascina, né? E tenho estudado Kardec também, porque eu gosto muito assim, das explicações dele, só que assim, as explicações dele a gente tem que levar para o tempo atual. Mas eu tenho estudado isso, e os planetas, amanhã vamos encontrar, dizem que vai ver a olho nu, não sei. É 4 planetas, e Júpiter é um, Marte, Vênus, e eu me esqueci o outro. Eles vão, e agora, amanhã vai ser 2025, e depois só em 2040. Aí é melhor ver amanhã, porque acho que em 2040 nós não vamos estar aqui. E é isso, gente. Obrigada, Dirce. Alberto, pode falar, Alberto. Eu queria, né, fazer mais uma pergunta à nossa amiga. No Espiritismo, a gente já ouviu que tem muitos historiadores, né, que dizem quem foi o Espírito de verdade. Né? Uns dizem que foi Jesus, outros que foi que é um conjunto de espíritos. Né? Eu, inclusive, já ouvi falar que até João Batista, não, que é aquele... Esqueci o nome. Mas dão vários nomes, né? Tem várias teorias. Na sua opinião, como assim, estudiosa, né? O que você chegou na sua conclusão, né? Já que a gente pode conjecturar, né? Não é afirmar, mas conjecturar. Bom, eu compreendo que o espírito de verdade é essa pleiade de espíritos puros, sob a orientação, sob a diretriz de Jesus. Então, para mim, pessoalmente, não há confundir, ou seja, não tem a mesma identidade numa nossa linguagem, o espírito de verdade e Jesus. Mas, assim, o espírito de verdade é essa pleia de espíritos superiores. Eles portam a mensagem de Jesus. Então, e eles podem portar a mensagem. Numa comparação bem prosaica, bem pequena, que eu não deveria fazer, porque é uma comparação que, enfim, não é alta, mas não é de alta cultura espiritual, mas eu vou fazer para o nosso entendimento. Digamos que eu sou advogada, minha profissão. Então, eu posso representar, digamos assim, certos clientes. Então, é mais ou menos isso. Não é meu cliente, mas eu o represento e dignifico a sua voz. Então, o espírito de verdade é nesse sentido. Mas é claro que na representação, muitas vezes, a vontade do cliente se confunde com a do advogado. Então, eu gostaria de fazer uma comparação mais alta, mais, digamos assim, de alta cultura espiritual. Muitas vezes, Paulo, nas suas não eram encíclicas, mas assim, nos Atos dos Apóstolos, nas suas cartas, Paulo, nas suas cartas, ao escrever, ele muitas vezes não sabia quem estava escrevendo, se ele mesmo ou se uma outra entidade. Ele acreditava firmemente que era Jesus. E muito frequentemente, digamos assim, poderia ser o pensamento de Jesus. Mas Emmanuel fala que essa entidade era Estevão. Então, nas cartas de Paulo aos Romanos, então, muitas vezes era Estevão que falava, que se confundia em ideal com Jesus. Entendem o que eu quero dizer? Então, muitas vezes, a faculdade mediúnica e a ideia e o pensamento vêm em cascata. Você falou uma coisa interessante, porque até a ciência espírita, em mediunidade, nos afirma que o comunicante, sendo espírito, ele tem que ter uma conexão com o médium. Então, tem que ter uma certa sintonia para que a mensagem ela seja, né, codificada, aceita ali pelo médium, de uma forma bem unânime, sem muita interferência, né?
Então, a própria ciência espírita denota isso. Então, Estevão tinha uma conexão mais, vamos dizer assim, apurada, né, com Paulo. Por isso ele era assim um intermediário, vamos dizer isso, né? Nesse sentido. Tem lógica e tudo deve ser bem estudado. Eu trouxe essa pergunta que ela no movimento espírita ela é muito assim, né, questionada. Mas a gente sabe que todos nós estamos estudando aqui e lidar com o plano espiritual, com informações, né, novas, tem que ser tratado nesse aspecto, com leveza, né, sem muita autoridade, sem muito imperialismo, e achar que já somos o dono da verdade. Por isso que eu trouxe com o intuito de esclarecer, né, porque lá na frente a gente pode ouvir quem é esse espírito de verdade, né, alguém, né, o ideal mesmo é que seja um conjunto, né, de espíritos liderado por Jesus, é uma ideia bem aceita, né? Fico grata, Lívia, pela essa Ô, Ana, deixa eu fazer uma pergunta para você, você que é estudiosa. Os profetas, eles foram todos ricos, né? Que a gente sabe, Abraão, todos eles foram ricos. E Jesus veio, né? Não veio de família rica, nunca teve posses. Qual é a explicação? Qual é a explicação, se é que tem uma explicação? Né? Porque se a gente analisar a história atrás dos profetas, todos eles eram donos de terra, ricos, teve aquele que teve não sei quantas mulheres, né? Jesus veio completamente diferente. Você já leu alguma coisa sobre isso? Seu áudio está Vai desligado. fechar o seu áudio, Ana. Desculpa. Eu acho sua pergunta muito importante para a gente colocar dois pensamentos. Muito importante. A primeira é o seguinte, o conceito de riqueza naquela época, na antiguidade, não é o mesmo conceito de riqueza de hoje. Embora, evidentemente, eu entendi a sua comparação, e nós podemos fazer. Mas nós devemos guardar algumas reservas quanto à riqueza, no sentido da atualidade, dos nossos valores, sobretudo, de riqueza, porque os valores daquela época e o conceito de riqueza daquela época me parecem que são distintos. E nós sempre vamos correr o risco, se fizermos essa análise, de sermos anacrônicos. A segunda questão que sua pergunta muito bem proposta pode ser considerada é a seguinte: a mensagem, a vida e o modelo que Jesus trouxe para esse planeta é diferente de absolutamente tudo. O que eu quero dizer, em última palavra, é que Jesus, em termos de condições, em termos de valores, em termos de experiência, é incomparável. Então, não há nada, nem ninguém que pode ser, digamos assim, comparado a ele. Então, assim, ele é o incomparável. Não há como, não há modelo de social, humano, de pensamento, qualquer que seja ele, qualquer parâmetro que você adote para comparar ao espírito, modelo e guia da humanidade. Então, assim, quando você coloca que os profetas, eles tinham uma riqueza, e eu gostaria de não ser anacrônica e lembrar sempre que o conceito de riqueza, e o que eu entendo por riqueza na atualidade, não significa a riqueza daquela época, nem mesmo eu tenho parâmetros para isso, senão eu vou ser anacrônica, nesse sentido. Nesse sentido. Então, sua pergunta é muito alta, porque me permite fazer essa digressão. E que depois não se tem como instrumento social, metodológico, científico, filosófico, e aí eu vou usar a última palavra, moral, para se comparar a Jesus. Porque ele é, digamos assim, distinto, ele não pode ser comparado, porque eu não tenho um outro para fazê-lo. Então, quando você toma, os profetas foram enviados, ordenados por ele para vir à Terra. Então, eu não teria como uma medida de comparação.
eu só posso, Jesus ainda não pode ser moralmente compreendido. Moralmente compreendido. O que nós estamos fazendo aqui é apenas uma consideração a respeito. Então, eu colocaria a sua pergunta, que foi muito bem proposta, compreendo o que eu estou dizendo. Se eu tivesse de responder, eu giraria em torno dessas duas considerações. Primeira, o conceito de riqueza na antiguidade não tem nada a ver com o conceito de riqueza na atualidade. Se eu colocasse isso como sendo igual, eu estaria sendo anacrônica. E isto não é cientificamente tratável. Depois, nenhum homem de nenhum espaço social na Terra tem parâmetros, nem mesmo João Batista, que Jesus falou que foi o maior dentre os homens, pode ser tomado como uma comparação. Não há parâmetro, entenda, eu não tenho parâmetro. Porque Jesus é, digamos assim, único, incomparável. Então eu não tenho como fazer esse tipo de analogia ou de comparação. Eu gostaria, só para finalizar, e aí eu aproveito a profundidade do seu questionamento, eu vou citar uma filósofa moderna, Hannah Arendt. Ela afirma em um dos seus livros, né, que nós não fiquemos acanhados muitas vezes porque não conseguimos comparar. E que muitas vezes nós queremos fazer analogia em que não é possível fazer. E que isso não é ruim. Porque não é, para compreender, muitas vezes não é necessário comparar ou fazer analogia. Compreender é um outro exercício. É certamente de resistência. E é esse que eu estou fazendo. Eu estou aqui resistindo à ideia de que isso possa ser comparado ou que exista parâmetro. Obrigada, Dirce. Seu Agenor também levantou a mão. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite. Muito boa a explanação que você nos trouxe. Uma reflexão que a gente vai ter que ter essa noite, né, para que a gente possa amadurecer essa ideia tão profunda que você nos trouxe. O que eu queria trazer para você, Ana, é o que você falou a respeito da mediunidade, da comunicabilidade. E a gente sabe que na doutrina espírita, Kardec chama sempre, como ela é progressista, né? Ele, creio eu, que a mediunidade a gente tem, dentro da comunicabilidade, a intuição. Mas a nossa intuição hoje, eu creio que muitos de nós deixa a desejar pela própria informação inconsciente que a gente não capta ainda essas mensagens. Aí eu lhe pergunto, no futuro, essa comunicabilidade não vai ser mais precisa com a forma intuitiva do que o que nós usamos atualmente? O que é que você me diz? Será que a gente vai registrar no cérebro mais nitidez? Quer dizer, o espírito, porque a gente tem uma intuição, uma premonição, mas não tem consciência, não tem certeza. Então, essa comunicação com o mundo espiritual, com os espíritos, no futuro, essa tecnologia, será que não vai ser avançada? Isso é o que me deixou na dúvida, porque você teve a intuição do espírito, mas não teve a certeza de que, foi o que eu pude perceber, de quem é o espírito que está orando por você. Será que lá na frente, ou você desenvolvendo esse processo intuitivo, não vai ficar mais fácil captar as mensagens? Não sei se me fiz compreender, se eu não fiz. Aí me desculpando aí. Tudo bem. Interessante sua pergunta, porque eu não tive nenhuma curiosidade em saber quem foi o espírito que estava orando por mim. Para mim era minha mãe, mas o espírito disse não, é outro.
Por que eu não tive muita curiosidade? Porque os espíritos falam frequentemente que não importa a identidade do espírito. Sua pergunta me permite fazer essa digressão. Desimporta a identidade do espírito. Importa é o conteúdo da mensagem. Essa é uma premissa que nós temos no espiritismo para os médiuns. Desimporta a assinatura. Importa o conteúdo, a mensagem. Como também, dentro dessa mensagem, o que nós necessitamos saber enquanto médium, se trata de uma mensagem elevada ou de uma mensagem pessimista, que nos degrade. Então, essa é a ideia. No futuro, a mediunidade virá muito mais, acredito eu, pelo aviso de pensamento, pela intuição, pela inspiração. Essas são mediunidades altas, sublimes, mais, digamos assim, etéreas. Não é verdade? Como os fenômenos físicos, as manifestações físicas, era a mediunidade predominante no século XIX, com o advento do espiritismo. Agora, principalmente, é a psicofonia e a psicografia. Provavelmente, nós ficaremos nos avisos de pensamento, nas intuições. Não é importante, os espíritos falam isso, eu quero falar para o senhor claramente. Kardec é, digamos assim, taxativo. Kardec é insistente, através da orientação dos espíritos, em afirmar que não é importante saber de quem é o pensamento no exercício da mediunidade. Se trata de um próprio ou se trata de um alheio. O que importa é saber se o pensamento é bom, se ele gira em torno da ideia do bem, se ele é um pensamento elevado. Se for, nós devemos abrigar. Se não, nós devemos rechaçar. É isso que é importante na mediunidade. Não propriamente saber, será que é meu pensamento ou não? Talvez façamos isso por nossa condição. Eu fiz por minha condição. Eu imediatamente sabia que não era meu. Mas ainda que eu não soubesse, isso não me preocupa, isso não está na agenda, eu não vou pautar isso. O importante é saber, é um bom pensamento, é a ideia do bem. É dessa que eu devo, digamos assim, girar em torno e realizá-la. Mas a ideia também não foi essa que eu trouxe da gente querer saber quem é o mensageiro. Sim. A mensagem é importante. O que eu quis abordar sobre a intuição é um processo, né, que é ainda para nós hoje, ela é inconsciente. Não temos consciência do que está sendo levantado nas informações. É isso que eu estou dizendo. Então, eu quero entender que essa decisão lá na frente vai ter um sentido ou um sentimento mais correto. Não importa quem esteja dizendo, mas importa eu captar, ou o médium captar a mensagem, de uma forma mais consciente, de mente a mente. É isso que eu estou dizendo, dentro desse progresso, né, para que a gente possa captar a mensagem, não interessando o mensageiro. Então, o que eu estou falando de intuição é isso, é essa corrente mente a mente, viu? E a gente não ter mais dúvida, não estar mais inconsciente como nós estamos até hoje. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer. Seu áudio está fechado, Ana. Se você está falando. Não, estou escutando e sim, é exatamente isso. Nós só vamos termos essa consciência no intercâmbio mediúnico a partir da nossa, digamos assim, reforma íntima, moral. Para termos essa convicção desejada dentro do intercâmbio, a mensagem cada vez mais, digamos assim,
plena somente com o aparato e com reservas e com credenciais morais. Somente a partir disso que teremos acesso. Então, se nós não tivermos isso, realmente todas as mensagens elas vão surgir com muitos ruídos por causa da nossa condição moral. Então, para termos essa consciência do intercâmbio mediúnico, né, dentro de uma proposta genuína, cada vez mais autêntica e depurada, somente é uma condição com a nossa elevação moral. Quando ainda nós não atingirmos isso, francamente, é difícil, não é, esse intercâmbio dentro desse caráter elevado, consciente, genuíno, captar com a certeza o pensamento do espírito. Mas ainda que não tenhamos essa consciência que esse pensamento não é tão fluido quanto o esperado, bom, ainda podemos trabalhar grandes verdades. Até mesmo a comunicação, que o médium não está consciente e que ela venha, portanto, de um espírito ainda muito empedernido, ela tem de ser escutada, tem de ser observada, estudada, e geralmente os espíritos infelizes ou imperfeitos, tal como nós, e o médium ainda não consciente desse intercâmbio, transmite grandes verdades e grandes advertências. E mesmo eu que tenho uma observação final a fazer, mesmo Kardec, na Revista Espírita é possível identificar isso. Muitas vezes os espíritos vinham e o enganavam. Enganava a muitos que estavam ali ouvindo, muitos espíritos. Ele, por exemplo, evocava um espírito e vinha outro espírito. Nem ele sabia, nem o médium sabia, porque geralmente os médiums podiam estar inconscientes ou com a consciência plena, mas não conseguiam, digamos assim, saber quem era o espírito, e a mensagem muitas vezes ludibriava, era um espírito inferior que, digamos assim, floreava a linguagem, e todos muitas vezes saíam equivocados e enganados. Mas São Luís permitia, para grande advertência a todos eles, inclusive a Kardec. Nós permitimos para a vossa experiência e, sobretudo, para que sejais humildes, porque o orgulho e a vaidade são grandes obstáculos para a mediunidade. Deus lhe abençoe, Genô, Ana. Obrigado. Obrigado. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu só quero acrescentar assim, gente, tomando leite, não importa a cor da vaca. Leite é tudo leite, tá? Branca, preta, malhada. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar nisso também, até no espiritismo, para tudo. O leite é da vaca e é o leite, não importa a cor. É só isso que eu queria acrescentar para a gente descontrair um pouquinho. Tá bom? Beijos! Obrigada, Alice. Tem mais alguém, meus irmãos, que queiram fazer alguma pergunta? Se não, a nossa irmã, querida irmã, vai fazer a prece para finalizar nossos estudos. Então, convido a todos, não é, para agradecer a Jesus. Nós estamos aqui, já dizia Chico Xavier, porque estamos com muitas saudades de Jesus. Nós estamos saudosos do coração dele, generoso, que tem um grande poder de nos acalmar e especialmente de nos consolar. Então, nessa noite muito especial, em que Júpiter, a partir de amanhã, vai estar próximo a nós e a Terra próxima a ele, que podemos, do fundo dos nossos corações, considerar a possibilidade
de nos elevar os nossos pensamentos a fim de encontrarmos Kardec, São Luís e Jesus. Que assim seja.